Provérbios capítulo 21, versículo 1. O texto diz assim na versão revista e atualizada: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Na versão revista, na linguagem de hoje, diz assim: Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. E na linguagem contemporânea, diz assim: a boa liderança é um riacho controlado pelo Eterno. Ele o direciona para o lado que escolher. Então, veja só. O texto está falando sobre o coração do rei nas mãos do Senhor. Né? Coração do rei. Então, ele está falando sobre a autoridade de Deus sobre governantes e líderes. Como ribeiro de águas, assim é o coração do governante ou do líder na mão do Senhor. Este, no caso, o Senhor, não é? Ou o Eterno, como na outra tradução diz, inclina segundo o seu querer, ou segundo o seu querer o inclina, né? Ele o inclina aonde desejar. Então, representa o quê? Que, metaforicamente, né, é uma forma metafórica de se falar, não é literal, né, porque o coração do rei não é um riacho, né, não é um rio, mas ele está usando esse comparativo, né, de forma metafórica, para mostrar que qualquer pessoa em posição de autoridade, ela está sob o controle de Deus. E Deus tem o controle sobre os desejos e as decisões desses líderes, assim como alguém pode direcionar o fluxo das águas. Veja só, essa afirmação, embora todo líder tenha a liberdade de escolha, né? Ele tem o poder de escolher, de decidir, né? A capacidade de tomar decisões. Essas decisões e ações estão sujeitas à vontade de Deus. Esse texto aqui é um texto que dá base para, por exemplo, se questionar essa relação entre Deus e o homem. Ou, usando um termo que a gente usa muito, né, na teologia, fala sobre predestinação. Então, esse texto aqui está mostrando a soberania de Deus. Então, eu quero olhar esse texto dessa forma. O texto quer mostrar a soberania de Deus sobre todos. Então, até que ponto andam juntas a responsabilidade moral do indivíduo, ou seja, responsabilidade pelas minhas decisões, né? Até que ponto eu tenho liberdade para decidir realmente, e como é essa ação de Deus, né? Essa soberania de Deus. Estou falando de um tema aqui, meus irmãos, que já fazem 2000 anos ou mais que se debate isso e não consegue se fechar completamente. O que se entende é que Deus é soberano, isso aí é pacífico na mente das pessoas. Deus é soberano. Não precisa ser um estudante de teologia, nem um grande conhecedor de Bíblia para entender que Deus é soberano. Não é, irmão João? Deus é soberano. Deus é soberano e seus desígnios são cumpridos. A gente vê em Jesus Cristo ele cumprindo os desígnios dele, né? À medida que o próprio Jesus diz, ou seja, não quero fazer isso, mas que seja feito segundo a tua vontade, então a tua vontade vai ser feita. E a vontade de Deus é como Paulo diz, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes é dolorida, mas ela é a melhor, é o que faz a gente sofrer menos, vamos pensar assim. No caso aqui, ele mostra que Deus tem controle e direção sobre os desejos e decisões desses líderes. Eu vou dar um exemplo
no caso do Antigo Testamento. Não sei se vocês lembram que a gente estudou sobre o rei Ciro. E o rei Ciro, ele baixou um decreto que fez com que cada povo que estava na Babilônia, como cativo ou escravo, poderia voltar para suas terras de origem. Podia voltar para suas terras de origem. E a gente vê Esdras falando isso, né? Que no ano tal do rei Ciro, ele baixou um decreto, e que esse decreto foi segundo a vontade de Deus, porque o decreto dizia o seguinte, que as pessoas podiam voltar, e lá voltando para suas terras, podiam cultuar seu Deus. E era o desejo, né, dos hebreus, na época, voltarem, não serem mais cativos. Já fazia 70 anos, era o segundo cativeiro que eles estavam passando. O primeiro foram 400 anos sobre o Egito, e agora são 70 anos sobre o Império Babilônico ou o Império Persa. Então, essas questões, elas fazem a gente refletir, né, sobre a soberania de Deus, sobre todas as coisas. Além do mais, ela também nos faz refletir sobre, em estando numa posição de autoridade, seja pastor, seja um diácono, seja um líder de juventude, seja um líder de mulher, líder de homens, seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente, seja uma autoridade qualquer, seja um juiz, seja um delegado, seja quem for que esteja em autoridade, ele é chamado a ser humilde. A ser humilde. O governante deveria dar maior exemplo de humildade. Era o primeiro a dar o exemplo de humildade. Porque, em última instância, todos nós devemos responder a Deus por nossas atitudes. Aí mais alguém pode perguntar assim, mas se o coração do rei está na mão do Senhor, se ele tem essa autoridade de interferir, né? Veja só, é aquilo que um pensador, já depois de 400 anos mais ou menos depois de Cristo, diz assim, que todo o mal que acontece no homem, Deus busca transformar em bênção. Busca transformar em bênção. Então, Deus, de alguma maneira, mesmo que o homem tome uma decisão não acertada, Deus tenta interferir de tal sorte que aquelas decisões possam trazer benefícios. Mesmo sendo uma decisão ruim, em algum momento, alguma coisa, Deus entra em ação para que aquilo possa ser transformado em algo bom. Possa ser transformado em algo bom. Vamos pegar um exemplo da história. A gente agora está falando, todo mundo falando em guerra de Israel com os palestinos, mas vamos pensar há 80 anos atrás, no final da Segunda Guerra Mundial, os alemães quiseram exterminar, a Alemanha nazista quis exterminar os judeus da terra. Não conseguiu. Os judeus faziam 2000 anos que buscavam uma terra para que eles pudessem dizer que era deles e a pátria deles. Ou voltar para a terra onde eles estavam quando os romanos invadiram e expulsaram eles de lá. E depois que houve aquele extermínio de quase 6 milhões de judeus, que não é pouca gente, para vocês terem uma ideia, faz 80 anos, quase 80 anos, e os judeus não conseguiram, ainda não têm a mesma população que eles tinham naquela época, há 80 anos atrás, da força que foi a máquina de morte do nazista. E o que aconteceu? Deus interfere na humanidade e por meio de alguns homens e um que na época estava em posição de liderança, que foi um brasileiro, um embaixador chamado Graça Aranha, ele coloca na ONU votação para criar o Estado de Israel. Deus interferiu ali, para que aquele mal que aconteceu se transformasse em algo bom, se pudesse gerar algo bom. Então, para que não houvesse mais extermínio dos judeus, do seu chamado povo de Deus, que é assim que a palavra de Deus diz, então foi criado o Estado de Israel. Foi criado esse país, dado uma extensão de terra para eles e eles viverem lá. Foram viver lá. A gente entende isso como interferência de Deus.
Houve um mal antes, houve, mas Deus interferiu para que aquele mal não se repetisse e pudesse agora haver um benefício, ou seja, uma bondade, algo bom pudesse acontecer àquele povo. Né? Não somente ele, como outros povos também. Tá? Porque todos nós temos direito de viver felizes e em paz. Então, essa passagem ela vai provocar muitas reflexões, até no campo filosófico, né? Sobre a liberdade e a responsabilidade moral. Eu até mesmo fiz um trabalho, escrevi um artigo sobre isso, sobre a liberdade e a responsabilidade moral do homem, né? Ou seja, essa liberdade que o homem tem e a responsabilidade diante e essa soberania de Deus, né? Então, em muitas situações nós temos um livre-arbítrio para poder escolher, mas Deus interfere muitas vezes. Deus interfere nessas muitas decisões. Há uma influência externa, né, para muitas vezes direcionar as nossas decisões. Então, o que o texto quer chamar a atenção é que nós, no último momento, devemos entender que devemos ser humildes, estando em posição de liderança, ou estar liderando, seja um grupo de pessoas, seja quem for. Tendo a consciência de que muitas das nossas escolhas vão estar enraizadas na vontade de Deus. Muitas das nossas escolhas.